Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Mengão que vai entrar em campo domingo, 14/9, aí às 3 horas, contra o Juventude fora de casa. Lembrando que o Mengão é líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Tem um velho tabu aí envolvendo Flamengo e Juventude, né? Que o Flamengo não vence o Juventude fora de casa há muito tempo, mas o Flamengo aí é especialista em quebra de tabu. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 11/9, atualizando todas as notícias do Mengão, trazendo aí tudo que está acontecendo no cenário do Malvadão. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, pessoal. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando as últimas do Malvadão. Flamengo que vai entrar em campo neste final de semana contra o Juventude. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal aqui, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para a notícia. Bem, eu vou começar falando sobre a construção do estádio próprio, porque o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião importante para o dia 17, ou seja, na próxima quarta-feira, véspera do jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores. E essa reunião, como tem sido, será de maneira híbrida, ou seja, presencial e virtual. E o texto diz o seguinte: convidamos os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para uma reunião no formato híbrido, presencial e virtual, a realizar-se no próximo dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira, das 18h30 às 20h30, 2 horas de duração, no Salão Nobre, para exposição do Conselho Diretor a respeito do estado. Acompanhar aqui o que será dito para os conselheiros, para trazer para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Falando sobre futebol agora, o José Boto, nessa data FIFA, aproveitou aí, entre aspas, o período de folga de jogos e foi até Portugal, curtiu alguns dias com a família, tá certo? Não vejo nenhum problema nisso. E ele retorna entre hoje e amanhã, ou seja, entre quinta e sexta-feira, para dar continuidade à temporada, essa reta final da temporada, uma temporada que tem tudo para ser muito positiva para o Flamengo, mesmo o Flamengo não estando na Copa do Brasil, mas tem grandes chances de ganhar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Mas o José Boto, ele tem duas missões aí para tentar resolver ainda esse ano: renovações de contrato. Prioridade, Felipe Luiz, que tem contrato até dezembro desse ano. A ideia da diretoria é estender o vínculo com ele até o fim de 2026, com a possibilidade de mais um ano, ou seja, através de algumas metas que serão estabelecidas caso o Felipe Luiz tope, mas até onde eu sei, o entrave ainda é financeiro e eu não vejo nenhum problema nisso, é algo extremamente natural. O Felipe Luiz é um cara extremamente sério, correto, ele não está enrolando a diretoria, ele apenas está conversando e é isso, faz parte, é uma negociação. A outra situação é do Arrascaeta, é um jogador que tem contrato aí até dezembro de 2027, então, enfim, tem tempo ainda para a diretoria definir, mas a gente sabe que tanto o jogador quanto seu empresário já procuraram o Flamengo em busca de uma renovação de contrato. O Flamengo inicialmente falou não, ainda não é momento, mas agora o Flamengo entende que de fato é sim, chegou o momento para debater uma renovação de contrato. Até onde eu sei, o combinado entre José Boto e o empresário do jogador é: quando eu voltar, teoricamente, hipoteticamente falando, como se o José Boto tivesse falado para eles, quando eu voltar de Portugal e você, Arrascaeta, voltar da data FIFA, a gente dá continuidade nessas conversas aí, beleza? Beleza, então agora será feito. Isso quer dizer que vai ter a renovação de contrato com certeza? Não. Isso quer dizer que as conversas serão reiniciadas ou retomadas, como quer que você queira entender aí, mas é isso, o José Boto ele quer resolver essas duas pendências, digamos assim. E para finalizarmos o nosso vídeo, galera,
Recentemente eu trouxe a informação que o Flamengo ganhou na CNRD a causa contra o Internacional. O Internacional foi julgado e condenado a pagar ao Flamengo as dívidas. O que o Internacional fez? Recorreu. É do direito deles. Eles poderiam recorrer. Mas o que eles fizeram? Esperaram até o último dia, praticamente, nas últimas horas, porque foi no último dia, na parte da noite, para ganhar tempo. Eles recorreram. O Flamengo já respondeu. Eu vou ler aqui o que a pessoa me disse. Quer ver? Para vocês verem. Ó, a pessoa me falou assim, o Flamengo respondeu ao recurso. No dia mesmo, o Flamengo respondeu ao recurso, rebatendo todos os argumentos do Internacional. Um dos argumentos que o Flamengo utilizou, que a parte jurídica utilizou, foi o Internacional, a todo momento, anuncia que vende atleta, que negocia saídas e que também contrata jogadores. Não faz o menor sentido você contratar jogadores, sendo que você tem uma dívida com outro clube brasileiro. Essa é um dos argumentos. E, recentemente, o Internacional, na verdade ontem, o Internacional acertou a saída de mais um jogador. Trata-se do atacante Ener Valencia. Nesse caso não é uma venda, é uma rescisão amigável. Mas até onde eu sei, o Internacional vai economizar aí mais de 2 milhões de euros só de contrato. Isso dá quase 13 milhões de reais. Por que não pega esse dinheiro e paga ao Flamengo? É isso que eu estou falando. Gente, os clubes, eu vejo aí o Fluminense se tornando SAF com todo respeito a opinião de todo mundo. Eu não vejo motivos para o Fluminense se tornar SAF, não está desesperado, não está, entre aspas, acabando, como estava o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, que se tornaram SAF em um passado recente. Por que eles não querem fazer a reestruturação financeira que o Flamengo fez em 2013? Porque é difícil. Será que os torcedores estão a fim de apoiar uma situação como essa? Lá na ocasião, muitos torcedores do Flamengo tentaram romper a corda, falando, não dá, tem que ter título, e não é assim. Não é assim. Então, o Internacional, ele pega o dinheiro e faz o quê? Contrata jogador. E aí vai gerando mais contas a pagar. Não vou dizer dívida, porque só se torna dívida quando atrasa o pagamento. No caso do Flamengo, eles têm algumas parcelas em atraso em relação à compra do Thiago Maia. Então, enfim, para mim é um absurdo essa demora. Eu acho que a CBF deveria fazer algo, acho que a CNRD deveria acelerar esse processo, porque a agilidade em resolver alguns assuntos me chama a atenção, porque eu não tenho a mesma agilidade para resolver esse assunto. No caso do Bruno Henrique, por exemplo, olha a agilidade que eles estão tendo. E por que não tem a mesma agilidade para resolver esse assunto? Vene, você só está falando isso porque é o Flamengo. Não, o Cuiabá, gente. Clube da 2ª divisão. O Atlético Mineiro está fazendo a mesma coisa com o Cuiabá. Eu não acho isso correto. Isso é inadmissível. Se põe no lugar desses clubes. Vamos lá, vamos trazer para uma pessoa física. Você emprestou o dinheiro, tem alguém que te deve. Esse alguém vive falando, não, calma, eu ainda não estou com o dinheiro. Mas está viajando, está comprando um carro novo, se mudou para um lugar melhor, e você nada de receber, você vai achar correto? Então é simples, é um pouco de empatia, é isso. Se ponha no lugar do Cuiabá, você que argumenta, o Flamengo é rico, não precisa desse dinheiro, por que está chorando? Tá bom, você põe no lugar do Cuiabá, o Cuiabá não precisa? Pois é, e é óbvio que o Flamengo precisa, com esse dinheiro eu poderia fazer outras coisas, outras contratações. Bom, dê minha opinião. Concorda, discorda, pode comentar à vontade. Tamo junto e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Acostumado a quebrar tabus desde 2019, Flamengo tem mais um para derrubar contra o Juventude. Última vitória rubro-negra no estádio Alfredo Jaconi foi há 28 anos. O Flamengo buscará no próximo domingo derrubar um tabu que já dura 28 anos. A última vitória rubro-negra sobre o Juventude no estádio Alfredo Jaconi foi no dia 1º de outubro de 1997. Quebrar inscritas não tem sido um problema para o clube nos últimos anos. No recorte de 2019 até aqui, o Flamengo alcançou 16 feitos. Neste ano, por exemplo, encerrou 2 longos jejuns. Um deles foi a vitória sobre o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, depois de 29 anos. O outro foi a goleada sobre o Vitória, a maior do brasileiro nos últimos 40 anos. Em 2019, no ano histórico das conquistas do Brasileiro e da Libertadores, o time de Jorge Jesus derrubou 5 inscritas.
O histórico recente serve como motivação para o Flamengo no próximo domingo em Caxias do Sul. Desde a última vitória sobre o Juventude lá foram 13 jogos com 7 derrotas e 6 empates. 2019, vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão depois de 25 anos. Foi também a primeira vitória na Arena do Grêmio, inaugurada em 2012. Vitória sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, quebrando o jejum de 45 anos sem vencer o Furacão em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Vitória sobre o Botafogo no Newton Santos depois de 10 anos. Primeira vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, inaugurado em 2014. Campeão da Libertadores depois de 38 anos, campeão brasileiro e da Libertadores em um mesmo ano, pela primeira vez, feito antes alcançado apenas pelo Santos. Comemorou o primeiro título internacional do Maracanã ao vencer o Independiente Del Valle na decisão da Recopa Sul-Americana. Vitória sobre o Santos na Vila Belmiro depois de 9 anos, com os títulos de 2019 e 2020. Voltou a ser bicampeão brasileiro depois de 38 anos. Primeira vitória em jogo oficial em Quito, no Equador, por 3-2 sobre o LDU. Vitória sobre o São Paulo no Morumbi depois de 10 anos. Aqui em 2022, primeira vitória em um jogo oficial contra o Avaí na ressacada. Em 2023, a vitória sobre o Independiente Del Valle pela Recopa Sul-Americana com 65.739 pagantes no Maracanã. Foi o melhor público num jogo entre clubes no estádio desde a reforma em 2013. Maior sequência sem sofrer gols, 8 jogos desde 1979. Goleada por 8-0 sobre o Vitória, foi a maior goleada do Brasileirão desde 1984. Vitória sobre o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista depois de 29 anos. E esses são os feitos do Malvadão, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!